Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde. Boa tarde aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa tarde de estudos. Vamos ler o Evangelho e dar continuidade ao estudo do livro No Mundo Maior, do nosso Chico. Vamos ler o prefácio do Evangelho. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se move desde que dele recebeu a ordem, espalham-se sobre toda a superfície da terra, semelhantes às estrelas resplandecentes. Eles vêm iluminar a estrada e abrir os olhos dos cegos. Eu vos digo em verdade, são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, envergonhar os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o som do clarim, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos para o divino concerto, que vossas mãos peguem a lira, que vossas vozes se unam, e que em um hino sagrado elas se propaguem e vibrem em toda a extensão do universo. Homens, irmãos que nós amamos, estamos próximos de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do vosso coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito de verdade. Médico Jesus, mais uma vez nos reunimos em Teu nome e em nome de Deus para estudarmos a doutrina espírita. Pedimos a Tua inspiração, a inspiração dos Teus enviados, do nosso irmão altivo, do Chico, do nosso querido André Luiz, para bem compreendermos as lições desta tarde e noite de estudos. Em nome desses irmãos queridos, em Teu nome, em nome do amor que vibra nesta casa, em nome do nosso amor, Lourdinha, do Teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo, iniciamos os estudos da noite de hoje. Que assim seja. Belíssima mensagem essa, né? Está bem no prefácio. Nota, a instrução acima, transmitida por via mediúnica, resume ao mesmo tempo o verdadeiro caráter do Espiritismo e o objetivo desta obra. Eis porque ela foi colocada aqui como prefácio. Eu sempre que posso eu leio esse prefácio, de tão bonito que ele é e tão profundo. Vocês prestaram atenção quando eu li? Vou ler de novo. Ele é tão bom que merece ser lido. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se move, desde que dele recebeu a ordem, espalham-se sobre toda a superfície da terra. Semelhante às estrelas resplandecentes, eles vêm iluminar a estrada e abrir os olhos dos cegos. Então, desde que de Deus receberam as ordens, os Espíritos vieram iluminar a nossa mente, trazendo as verdades do mundo espiritual. E isso começou em 1848, na cidade de Hydesville, nos Estados Unidos. Ali é que se abrem as portas para o mundo espiritual, se espalhando por toda a América e por toda a Europa.
E em 1855, aí Kardec começa a pesquisa, lançando em 1857 o Livro dos Espíritos. Aí no segundo parágrafo diz assim: eu vos digo em verdade, são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, envergonhar os orgulhosos e glorificar os justos. Porque tinham deturpado todo o cristianismo. O cristianismo foi deturpado. Então, eu acho que esse microfone está meio ruim, né? Vamos ver se esse aqui é melhor. O verde. Ou deixa os dois. A voz fica meio abafada. Alô? Alô? Melhorou a voz nesse? Ou está a mesma coisa? Vou deixar os dois aqui, ó. O verde é melhor. Então vamos lá. Então a doutrina espírita veio trazer, dissipar as trevas, envergonhar os orgulhosos. É o cristianismo redivivo, a doutrina espírita. No terceiro parágrafo, são apenas 4 parágrafos essa introdução. As grandes vozes do céu ressoam como o som do clarim, e os coros dos anjos se reúnem. Olha, como uma orquestra. Homens, nós vos convidamos para o divino concerto, que vossas mãos peguem a lira, que vossas vozes se unam e que um hino sagrado, elas se propaguem e vibrem em toda a extensão do universo. E o objetivo da doutrina espírita é alavancar o progresso moral da humanidade. Ele veio para isso. Essas verdades farão parte da ideia dos homens, independente de religião. As religiões tradicionais terão que se adaptar, terão que modificar os seus conceitos e falar abertamente da imortalidade, mantendo a individualidade da alma, que é a base de tudo, que é a base da reencarnação, da comunicabilidade. Porque sem a individualidade, não existe reencarnação, nem existe comunicação. Então, a pluralidade dos mundos habitados, e dentre outras ideias fundamentais, a unicidade de Deus, isso é que vai alavancar o progresso moral da humanidade. Está no Livro dos Espíritos, está no Livro dos Médiuns, está aqui no Evangelho, lá para o meio do Evangelho. Ou melhor, está em obras póstumas. Então a doutrina espírita veio trazer essas verdades, quando Jesus diz assim: eu mostro o caminho, ele é o caminho, eu mostro o caminho, fica mais fácil. Mudaram lá também. O caminho é esse. E é isso que vai modificar o comportamento humano. A doutrina espírita veio para isso. Ela só tem 160 e poucos anos, 160 anos, 62, por aí. Está muito no início, quando você pega um catolicismo com 1.700 anos, um protestantismo com 1.500 anos. Então, é muito recente. E isso, no mundo de regeneração, será comum nas famílias, nos lares e em todas as religiões. Não tem como fugir da pluralidade dos mundos habitados. Daqui a pouco a ciência vai trazer para a gente, através da astronomia. E a comunicabilidade, a gente vê aí em tudo quanto é lugar as pessoas já aceitando, né? Somente aqueles mais radicais é que dizem que isso é do demônio. É outra conversa fiada que terá que cair por terra. A ideia de céu e de inferno. Esse céu beatífico e este inferno condenatório perpétuo das almas falidas. Demônio e anjo como anunciam. É outra falácia que vai se destruir por si só. E termina aqui essa belíssima mensagem. Homens e irmãos, que nós amamos, estamos próximo de vós.
amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do vosso coração, fazendo a vontade do Pai que está no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito de verdade. Belíssimo, não é? Deu para eu falar um pouquinho. Ficaria falando aqui 2 horas sobre essa mensagem, de tão profunda, de tão bela que ela é. Aqui, no estudo de hoje, a obra No Mundo Maior do nosso Chico, nós estamos justamente na preleção de um espírito chamado Eusébio. E eu já comecei 2 vezes essa preleção, de tão bonita que ela é. Mas hoje eu não vou voltar não. Elaine, hoje eu não vou voltar, mas que vale a pena, vale, né? Senão a gente nunca sai daqui. Então, que preleção é essa? Há uma reunião no mundo espiritual. No Mundo Maior, capítulo 2. Há uma reunião no mundo espiritual e vão em torno de 1.200 pessoas encarnadas. E quem preside é um espírito chamado Eusébio. E não é uma reunião para espíritas, não. Para espiritualistas. É ele chamando a nossa atenção para as verdades do mundo espiritual. E algo interessante que ele diz aqui, né, no que nós já lemos semana passada, é que ele diz assim: vocês não vão lembrar. Tá boa a minha voz? Tá boa? Tá boa? Assim melhora, né? Vocês não vão lembrar quando acordar. Porém, isso ficará na intuição de vocês. Ficará intuitivamente para ser colocado no dia a dia, ou nós conseguimos despertá-los nos momentos certos. É a mesma coisa. Vocês lembram da noite de sono? De meia-noite às 5 da manhã. Vocês lembram? Não. Para onde vocês foram? Espero que tenham vindo para cá estudar no Centro Espírita. Mas vocês não lembram. Mas intuitivamente ficou o trabalho, os estudos, para facilitar a nossa vida no dia a dia. Então, isso é um ponto importante. Outra coisa importante que ele disse aqui, que marcou muito, que nós, e os espiritualistas, nós espíritas somos espiritualistas, né? Viemos desde tempos imemoriais de Krishna. Se você botar aí no Google, Krishna, eu acho que veio 3.000 e poucos anos antes do Cristo. Não é isso? Foi isso, Elaine, que você viu? Pedi para você ver semana passada. 4.000 e poucos anos antes do Cristo. Vê aí quando veio Krishna. Então nós passamos por Krishna, passamos por Moisés, passamos pelos filósofos da Grécia antiga, passamos por Buda e pelo cristianismo, e ainda estamos aqui. Porque a gente vai e volta, sai de um templo e vai fazer a guerra, como os espartanos na Grécia. Saem das igrejas e ia tirar o sangue do próprio irmão, fazer correr o sangue daquele que não pensava como ele, falando do cristianismo. Então, quantas vezes fizemos cultos de adoração a Deus e tirávamos o sangue do nosso irmão ali à frente. E por isso estamos aqui ainda. Ainda vejo na casa espírita, infelizmente, digo com pesar, não nos amamos uns aos outros como deveríamos. Ainda existe ciúmes, ainda existe rixas, porque fulano tem a mediunidade, eu não tenho, porque fulano é assim, eu não sou. Ainda hoje não aprendemos a amar uns aos outros. E na mensagem que lemos ali, do prefácio, está ali: amai-vos uns aos outros, né? Não foi isso que a gente leu ali?
Homens e irmãos que nós amamos, os Espíritos nos amam, inclusive nesta casa, muito. Estamos próximos de vós. A gente não ouvi sempre na mensagem aqui, estamos com vocês, estamos próximos de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do vosso coração, fazendo a vontade do Pai que está no céu, Senhor, Senhor, e entrareis no reino dos céus. Então a gente precisa aprender a se amar, a ter paciência com o outro, a entender que o outro não é tão perfeito como eu imaginava que fosse, mas eu também não sou perfeito. Todos nós estamos no mesmo barco, e o barco precisa chegar com todos em porto seguro. Se o barco afundar, morre todo mundo afogado. E se cair um irmão na água, a gente não vai chegar lá com alegria. Todos precisamos chegar juntos. E nessa preleção de Eusébio, ele vem falando sobre isso. Despertar em nós os valores espirituais, principalmente nós que estamos à frente de determinadas instituições religiosas. Então, o nosso Eusébio aqui continua. Eu não vou voltar, embora com vontade de voltar, que é tão bonito, mas vou continuar onde nós paramos semana passada. Página 28 aí do livro. Desculpem, tá? Vossos caminhos não parecem percorridos por seres conscientes. Isso é o Espírito dizendo para os encarnados nessa preleção. Serve para nós, porque parece que ele escreveu isso aqui hoje de manhã, tá? Vossos caminhos não parecem percorridos por seres conscientes, mas semelham-se a estranhas veredas, ao longo das quais tripudiam duendes alucinados. Como fruto de eras sombrias, caracterizadas pela opressão e maldade recíprocas, em que temos vivido, odiando-nos uns aos outros, vemos a terra convertida em campo de quase interminas hostilidades. Então, ele começou esse parágrafo aqui quando terminou o ponto de Krishna até Jesus. Essa falta de equilíbrio, esse desequilíbrio que desarmoniza e generaliza, se generaliza como uma moléstia da alma, assim ele colocou. Então, vemos a Terra hoje em guerra, é ou não é? O mundo está em guerra. Estamos à beira de uma terceira guerra mundial. Está por um triz. Um triz. Na verdade, já existe uma guerra mundial não declarada. Vários países contra a Rússia. E eles já estão prontos, a OTAN, para declarar formalmente a guerra à Rússia. Já fizeram, inclusive, eu vi de um... não sei o nome que dá, comentarista de guerra, como é que chama, repórter, estrategista. A OTAN simulou o lançamento de bombas atômicas na Rússia, em vários centros populosos da Rússia. Colocou num mapa eletrônico. Para fazer o mal é tudo bem bonito, né? E no dia seguinte a Rússia respondeu, mostrando também uma possível ataque a toda a Europa, França, Espanha, Itália, Inglaterra, simulando o lançamento de bombas atômicas nesses centros tumultuosos. Foi essa semana. Agora você vê, acaba com a Europa toda e com a Rússia. Faz parte, está ali do lado. É um querendo engolir o outro. E nós estamos nesse meio. Nós somos egressos do velho mundo. Viemos para cá porque cansados de guerra
e nos comprometemos com os nossos guias em trabalhar o espírito, deixar um pouco esse lado belicoso de lado, até a própria inteligência de se desenvolvendo para essas coisas do mundo. Mas ainda, mesmo com a doutrina espírita, não conseguimos amarmos uns aos outros. Esse é o nosso desafio. Então ele continua aqui em sua preleção. Homens e nações perseguem o mito do ouro fácil. Criaturas sensíveis abandonam-se aos distúrbios das paixões. Cérebros vigorosos perdem a visão interior, enceguecidos pelos enganos da personalidade e do autoritarismo. Olha, ele escreveu isso aqui em 1947, tá? 1947. Parece que escreveu hoje de manhã, não é? Como nós dissemos. Empenhados em disputas intermináveis, em duelos formidandos de opinião, conduzidos por desvairadas ambições inferiores, os filhos da terra abeiram-se de novo abismo que o olhar conturbado não lhe deixa perceber. Esse iante vórtice, meus irmãos, é o da alienação mental, que não nos desintegra só os patrimônios celulares da vida física, senão também nos atinge o tecido sutil da alma, invadindo-nos o cerne do corpo perispiritual. Quase todos os quadros da civilização moderna se acham comprometidos na estrutura fundamental. Precisamos, pois, mobilizar todas as forças ao nosso alcance a serviço da causa humana, que é a nossa própria causa. Por isso, a doutrina espírita veio para alavancar esse progresso, o progresso moral. Por isso, porque essa desestrutura toda está acontecendo a nível não somente do corpo físico, mas do perispírito, do corpo espiritual. A luta, a busca ensanguecida por bens materiais, por prazeres mundanos. O trabalho salvacionista não é exclusividade da religião, constitui ministério comum a todos, porque dia virá em que o homem há de reconhecer a divina presença em toda parte. Lembra do que falamos no início? Isso não é trabalho apenas da religião. O homem levará em consideração a presença divina em toda parte. A realização que nos compete não se filia ao particularismo. É obra genérica para a coletividade, esforço do servidor honesto e sincero, interessado no bem de todos, no bem comum. Se visitais a nossa companhia, buscando orientação para o trabalho sublime do Espírito, quer dizer, eles foram buscar a companhia dos Espíritos, como nós vamos todas as noites. Não vos esqueçais vossa luz própria, não conteis com marchotes alheios para jornadas. Jesus disse, fazei a sua luz, acendei a vossa luz. Em míseros planos de sofrimento regenerador, nas vizinhanças da carne, choram amargamente milhões de homens e de mulheres que abusaram do concurso dos bons, precipitando-se nas trevas ao perder no túmulo os olhos efêmeros com que apreciavam a paisagem da vida à luz do sol. Displicentes e recalcitrantes, esquivaram-se a todas as oportunidades de acender a própria lâmpada, aborreciam
os atritos da luta, elegeram o gozo corporal como objetivo supremo de seus propósitos na terra. E quando a morte lhes cerrou as pálpebras saciadas, passaram a conhecer uma noite mais longa e mais densa, referta de angústias e pavores. Está aí. O engodo que você vai morrer e vai descansar. O engodo que o suicídio leva você a acabar com todos os problemas. Um engodo, uma mentira. Uma mentira. A vida continua. E continuamos com a nossa consciência. Se não resolvemos os problemas aqui, os problemas nos acompanham. Se amamos aqui, os amores nos acompanham. Se odiamos aqui, os ódios nos acompanham. O céu e o inferno, se assim podemos nos expressar, está dentro de cada um de nós. É um estado d'alma. É um estado d'alma. E não há inferno pior do que a consciência culpada. É isso que ele está dizendo. E assim a gente vem há milênios, indo e vindo. E nós que já conhecemos, já temos a ideia de Deus. O bruto, não dá para a gente classificar. O bruto é o bruto. Nesse momento, Eusébio interrompeu-se por mais de um minuto, como a recordar cenas comovedoras que as imagens de seu verbo evocavam, demonstrando certa vaguidade no olhar. Notei a ansiedade com que a Assembleia aguardava o retorno de sua palavra. Damas sensibilizadas ressumbravam forte impressão nas fisionomias transfiguradas. E todos nós, ante a exposição leal e comovente, nos mantínhamos quedos e aturdidos. Decorridos longos segundos, o orador prosseguiu com inflexão enérgica e patriarcal. Está dando para entender? Então, está dando sim? Está difícil? Procurai conosco a precisa orientação para os trabalhos que vos tangem presentemente na crosta da terra. Seduzidos pela claridade da esfera superior, fascinados pelas primeiras noções do amor universal, desejais a graça da cooperação na sementeira do porvir. Reclamais asas para os surtos sublimes, tendes em mira coadjuvar no esforço de elevação. Indubitavelmente, a intenção não pode ser mais nobre. É, entretanto, indispensável considereis a vossa necessidade de integração no dever de cada dia. Impossível é progredir no século sem atender às obrigações da hora. Torna-se imprescindível, na atualidade, recompor as energias, reajustar as aspirações e santificar os desejos. Ó. Santificar os desejos. O que ele disse aqui nesses dois parágrafos? A atitude de vocês é nobre, vindo aqui estudar conosco. Vir aqui essa preleção. Agora, vocês pedem ajuda, tudo bem, mas é imprescindível que vocês cumpram com seus deveres na terra. Vocês precisam fazer a parte que lhes toca. É isso que ele está dizendo. Então, nós aqui no corpo temos que cumprir com o nosso dever. A base, amarmos-nos uns aos outros como o Senhor nos amou. A base é essa. Isso tira qualquer dúvida. Só eu me colocar no lugar do outro. Só isso. É o que ele está dizendo.
Olha só, eu vou ler esse pedacinho final de novo. É imprescindível, entretanto imprescindível, considereis a vossa necessidade de integração no dever de cada dia. Cumprir com o dever de cada dia. Impossível é progredir no século sem atender às obrigações da hora. Torna-se imprescindível na atualidade recompor energias, reajustar as aspirações e santificar os desejos. A obsessão vem por causa dos nossos desejos. Então, precisamos santificar os nossos desejos. Abri até na página aqui certa. 436 do Livro dos Espíritos. Ou é 426? Não, 463. 463. Isso aqui é importante. Pergunta do Livro dos Espíritos. Vai ter aí o estudo daqui a pouco com os médios, que vamos falar da obsessão. Mas cabe aqui o que Eusébio está dizendo. Pergunta 467. Podemos nos libertar da influência dos espíritos que nos induzem ao mal? Resposta: sim, pois eles só se apegam àqueles que os chamam através dos seus desejos, ou os atraem pelos seus pensamentos. Eusébio está nos concitando a santificar os nossos desejos. Não basta crer na imortalidade da alma. Olha, isso é pesado. Não basta crer na imortalidade da alma. Inadiável é a iluminação de nós mesmos, a fim de que sejamos claridade sublime. Não basta para o arrojado cometimento da redenção o simples reconhecimento da sobrevivência da alma e do intercâmbio entre os dois mundos. O que adianta você saber que os espíritos estão aí, que a gente conversa com eles, eles com a gente? Do que adianta eu saber que eu sou um espírito imortal? Adianta sim, mas não é só isso. Os levianos e os maus também acreditam. Os levianos e os maus, os ignorantes e os estultos podem corresponder-se igualmente à distância, de país a país. Antes de mais nada, importa elevar o coração, romper as muralhas que nos encerram na sombra, esquecer as ilusões da posse, dilacerar os véus espessos da vaidade, abster-se do letal licor do personalismo aviltante, para que os clarões do monte refujam no fundo dos vales, a fim de que o sol eterno de Deus dissipe as transitórias trevas humanas. Olha, isso é para vocês lerem em casa e refletirem. Vocês estão chocados com o que eu estou lendo aqui, mas daqui a pouco vocês esqueceram. Vocês vão esquecer, se não ler e não meditar. O que é que eu estou fazendo com o conhecimento que tenho sobre a imortalidade da alma? O que é que eu estou fazendo com as minhas vindas à casa espírita, com o que eu recebo aqui na casa espírita? Todos nós recebemos muito aqui na casa. O que eu estou fazendo com isso?
sei que sou espírito, sei que tem comunicabilidade, sei que os espíritos... Os tolos também acreditam, os maus também acreditam. Tem gente que evoca o espírito para fazer o mal, para destruir a vida do outro. E vocês sabem disso. E se nós não fizermos o contrário, estamos no mesmo caminho. Porque o simples fato de não fazer o bem já é um mal. Está aqui, que eu não tenho de cabeça aqui a questão do Livro dos Espíritos. Está lá no bem e o mal. O simples fato de não fazer o bem já é um mal. Então nós viemos aqui com o único e exclusivo objetivo de fazer o bem. É o que nos levará ao progresso, amando o nosso semelhante como a nós mesmos. Mas o meu filho, a minha mulher, o meu marido, está tudo na minha frente. Está tudo na frente. Depois, o outro. Alguém deu ali o exemplo do Dr. Bezerra, a gente estudando ali. A filha do Dr. Bezerra estava doente. Ele teve 7 filhos no primeiro casamento. Depois, quantos filhos teve o Dr. Bezerra? Caramba, que furo! Teve 4 e depois ele tinha 9 filhos. Vê aí quantos filhos o Dr. Bezerra teve. Dr. Bezerra, cearense de Riacho do Sangue. Então a filhinha dele estava doente. Ele cuidou da filha em casa, medicou a filha. E uma pessoa chamou, pediu socorro a ele, porque estava com a filha doente. Ele arrumou seu material, a sua vasilha, que chama, não é? Como é que é o nome daquilo? Você que é enfermeira. É aquela maleta do médico. Valise. Era valise o nome. Arrumou lá a sua maleta, pronto. E a mulher dele: você vai deixar nossa filha doente? Ela está doente. Você vai nos deixar agora, essa hora da noite? Ele disse: eu já cuidei dela. Eu já mediquei. Alguém está com a filha doente. E eu preciso ir lá medicá-la. E saiu de casa. E quando retornou, já quase de manhã, a filha já estava boa. Quem de nós faz isso? O Dr. Bezerra cumpriu com a obrigação dele, com o dever dele. Você perguntar isso para ele: eu fiz mais do que a minha obrigação. Como nós não fazemos, a gente acha isso aí. Fala. Pois é. Fica para cada um pensar. É por isso que o Dr. Bezerra é o Dr. Bezerra. Quando pensa no outro, que ele tinha lá o escritório dele, o consultório dele, atendia todo mundo. Quem podia pagar, pagava a consulta. Quem não podia, ele pegava o dinheiro da consulta e dava para o outro comprar um remédio. No final do dia, ele não tinha nada no caixa. Perguntou lá à secretária, quando alguém foi pedir a ele, estava doente, precisava tomar o remédio, mas não tinha o dinheiro. Então ele pergunta à secretária: quanto nós temos aí na gaveta? Ela: nada, senhor, o senhor deu tudo. Ele enfia a mão num bolso, no outro bolso não tem nada. Ele tira o anel do dedo, entrega à pessoa e diz assim: vai, vende o anel de formatura dele. Com o dinheiro você compra o remédio para o seu filho. Com o que sobrar, você compra alimento no mercado. Aí Maria Santíssima convida o Dr. Bezerra para trabalhar com ela, para mudar daqui. E ele ainda diz o seguinte, depois de desencarnado, né? Não, agradeço, mas peça a Maria para me deixar, porque tem muitas lágrimas a enxugar ainda aqui na terra. É isso que o irmão Eusébio está falando conosco. Está nos concitando a esse amor, a esse desprendimento. É isso. E que a gente precisa refletir.
E nós temos inúmeros exemplos. Eu peguei o Dr. Bezerra, pego o Chico. Ele deve estar aqui nos inspirando, está pedindo para falar do Dr. Bezerra, né? Não quer que fale dele, mas vamos falar dele também. Pega o nosso irmão altivo, que nós convivemos com ele. Anos a fio, anos e anos sem faltar um dia do trabalho da Malé, trabalho da obra social. Nós não fazemos por quê? Porque a gente não quer. Porque a gente prioriza outras coisas. Mais um pouquinho. Tá doído isso aqui, não tá? Mas vamos lá. Onde é que nós paramos, Conceição? Onde paramos? Hã? Vanguardeiros. Vanguardeiros da fé viva. O que é vanguardeiro? Está à frente, está na vanguarda. Você tem a retaguarda e tem a vanguarda. Vanguardeiros da fé viva. Somos nós que conhecemos tudo isso. Que o desejais ser doravante no mundo, não obstante os percalços que se nos defrontam, erige-se de vós a cabal, demonstração de estardes certos da espiritualidade divina. O plano superior não se interessa pela incorporação de devotos famintos de um paraíso beatífico. Admitiríeis, porventura, vossa permanência na crosta planetária sem finalidades específicas? Se a erva tenra deve produzir consoante objetivos superiores, que dizer da magnífica inteligência do homem encarnado, que não há a esperar da razão iluminada pela fé? Receberíamos tão sagrados depósitos de conhecimento edificante para um sacrifício por nada? Teríamos o aljofar de tais bênçãos para fortalecer o propósito egoístico de alcançar o céu sem escalas preparatórias, sem atividades purificadoras? Então a gente tem que ir ao encontro do infortúnio. O mês passado, o mês disso foi o mês passado, o culto do Evangelho foi na casa de uma pessoa bem simples, aqui na Cidade de Deus. E fomos lá. Fomos Conceição, sempre vamos em poucos, mas todos os meses nós vamos ao lar daquele que nos pedem ajuda. É para os trabalhadores da casa. Esse mês foi na casa do Diogo. Então fomos lá naquele lugar simples. Uma mesa simples, o copo, só tinham 2 copos, tivemos que rachar os copos para beber a água. Então só teve a água, numa jarra bem simples, que eu nunca vi uma jarra daquela não, tão diferente, tão simples, aproveitou de alguma coisa. E o espírito que deu a comunicação foi o Baltazar, um espírito seríssimo. Ele disse assim: vocês pensam que nós só vamos nos lugares bonitos? Vocês pensam que nós só vamos nos lugares onde somos bem recebidos? Não. Nós estamos em todos os lugares aonde precisa da ajuda de Deus, da misericórdia, aonde há lágrimas, aonde há sofrimentos. Vocês não têm ideia do trabalho feito aqui. Vocês não têm a menor ideia do número de espíritos socorridos aqui nessa região. Foi um culto, aí ontem até a Conceição se colocou, foi um dos melhores cultos que a gente foi. Uma casa simples, de fundo, pessoas simples, tudo simples. E lá foi realizado o nosso trabalho.
Aí nós falamos com ele, a gente pode abrir, já que nem todos estão querendo, os médios não estão querendo, para a comunidade, estaremos lá dando apoio a vocês. E já abrimos. Esse mês a gente vai lá, onde mora a senhorinha lá, onde é que ela mora? Jardim Maravilha. Vamos lá levar o apoio da casa no culto familiar. É isso que é o trabalho de amor ao próximo, que a casa faz. E dá a oportunidade de todos participarem. Mas vão 4, 5 pessoas. Esse foi o 63º culto que realizamos. Coloca aí, divide 63 por 12, quanto é que dá? 60 por 12, 5 anos, né? Há 5 anos, sem faltar, realizamos um culto na casa das pessoas. Há 5 anos, vão 3, 4 pessoas. Vamos lá. Nossa meta, meus amigos, não se compadece com o exclusivismo ególatra. A porta divina não se abre a espíritos que se não divinizaram pelo trabalho incessante de cooperação com o Pai Altíssimo. O solo do planeta a que vos prendeis provisoriamente representa abençoado círculo de colaboração que o Senhor vos confia. Recolhei o orvalho celeste no escrínio do coração sedento de paz. Contemplai as estrelas que nos acenam de longe como sublimes ápices da divindade. Todavia, não olvideis o campo de lutas presente. O espiritualismo nos tempos modernos não pode restringir Deus entre as paredes de um templo de terra, porque a nossa missão essencial é a de converter toda a terra no templo augusto de Deus. Olha essa frase aqui, a gente vai parar por aqui, para não cansar muito a cabecinha de vocês, porque tem muito material para se refletir. O espiritualismo nos tempos modernos não pode restringir Deus entre as paredes de um templo de terra, porque nossa missão essencial é de converter toda a humanidade no templo augusto de Deus. Então, a doutrina espírita veio para alavancar o progresso moral da humanidade. Vamos parar por aqui. Semana que vem a gente continua aqui ouvindo o sabão do Eusébio. Vocês gostaram? E vocês acham que a gente que vem aqui para a casa espírita de noite, quando dorme, só recebe elogio? Muito bem, vocês estão indo muito bem, parabéns. Gostaram do estudo? Bom, né? Então, Jesus, te agradecemos a Deus acima de tudo, mas agradecemos ao nosso irmão Altivo, ao André Luiz, ao Chico, pelos estudos desta tarde, que essas palavras possam ter tocado as fibras do nosso coração e, paulatinamente, mudarmos a nossa maneira de enxergar o nosso irmão, o nosso próximo, e sempre, com um sentimento fraterno, nos aproximarmos uns aos outros. Se antecipar às dores alheias e sermos úteis, sempre na medida das nossas forças, ao nosso irmão mais próximo. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe esta casa de amor, abençoe o nosso esforço e que tenhamos forças para perseverar
e desenvolver o amor em nós. Em nome desses irmãos queridos, em nome do amor que vibra nesta casa, do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, encerramos os estudos em torno do livro No Mundo Maior, do nosso irmão André Luiz. Que assim seja. Graças a Deus. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.